do Coringão agora? Vamos falar do Corinthians e tem muita informação, até porque Samir Carvalho está aqui e vai atualizar tudo sobre o Coringão. E eu começo, Samir, perguntando sobre Memphis Depay. Situação financeira do Corinthians a gente já sabe, né? Complicadíssima, tem um transfer ban aí, é uma crise financeira, institucional de todas as ordens. Mas agora precisa achar um dinheirão, uma bagatela para pagar o Memphis em até 15 dias. Que história é essa? 20 milhões para pagar o Memphis? Aproximadamente 20 milhões. Por quê? O Memphis atingiu, né, conseguiu, né, atingir todas aquelas metas de participações em gols, em jogos. Dessas metas são 11 milhões. O salário dele, 6 milhões, já são 17. E tem também 5 milhões e meio de luvas. Só que as luvas dão uma aliviada, a não ser que tenha algum problema com a patrocinadora, mas a patrocinadora master do Corinthians é a responsável no contrato por pagar as luvas do Memphis. Eles, dos 6 milhões, eles não pagam metade, né? Eles pagam 1,5 milhão. O Corinthians fica com 4,5 milhões. Nossa, pra pagar a maior parte. A maior parte, só que eles também pagam as luvas. Então, assim, a patrocinadora está cumprindo tudo certinho até agora. Então, assim, nós estamos falando de mais de 20 milhões. Como que o Corinthians vai pagar isso? O Corinthians recebeu o dinheiro da Nike, são 50 milhões. E o Corinthians recebeu o dinheiro do Furquim, que não era para receber, mas agora é bem-vinda essa grana. Já são mais 14 milhões. Só que tem um problema. Tem o fluxo de caixa, tem que pagar o Memphis, tem que pagar o Santos Laguna, né? Eu tenho até as informações para a gente falar daqui a pouco sobre a questão do transfer ban em Santos Laguna. Sim. Então, o Corinthians ele tem que... ele não pode chegar e pegar toda a grana da Nike e pagar o Memphis, ou pegar toda a grana da Nike e pagar o Santos Laguna. Tem muita coisa, é muito pepino, muito BO, né, que o Osmar Stabile, por enquanto, tem para resolver, porque segunda-feira tem a eleição. Ser tesoureiro do Corinthians nesse momento não está uma tarefa muito fácil, nem um né? Pouco, nem um pouco. Nem um pouco. Organizar tudo isso. E o Corinthians vai tentar parcelar aí com se o Memphis aceita uma parcelinha. Mas esse prazo de 15 dias, por que tem que ser em 15 dias? Não, porque no contrato até quarta-feira os 11 milhões. Então já... Porque senão volta para aquele problema, né? Ele pode aparecer para não treinar, pode fazer uma notificação. O Corinthians tem um problema de jogador mimado, né? Então o Memphis, ele deixou de treinar e alegou... Olha a corneta, gente. Não, ele deixou de treinar e alegou que estava chateado. Ele falou, não teve tipo... Tudo bem que tem um lado bom da história, não inventou desculpas, né? Furou o pneu do carro, aconteceu não sei o quê. Não, chegou e falou, não, estava chateado e não vim. Então, assim, mimado. Então, mas é que ele tem, a gente fala mimado... Você não está chateado não, né? Aqui não, né? Não, Mas está com salário em dia, então... Mas se a concorrência aparecer com qualquer dinheiro, ele vai, viu, gente? Ele falou aqui, ó, se o Crespo der uma moeda para ele vai. Tem uma feira perto da casa da Luísa, na Rua Aurélia. Eu vou dar meu endereço, né, gente? Obrigada, PVC. Não dei seu endereço. Eu só falei onde é. Ótimo. Estou falando que é perto da sua casa. É perto da minha casa. Domingo a feira. É a feira domingo. Ainda bem que ela não é corneta. Se é o meu estilo, o torcedor... Opa. Se você for ali... Já marca ali, ó. Vai aparecer na porta da casa dessa pessoa. Se você for ali na barraca certa e aparecer e o cara pegou de primeira, ele é capaz de te dar 20 milhões. Como é que é? O quê? Não entendi nada. Na barraca do milho. Gente, ele quis superar a piada do Samir, entendeu? E eu tô comportado porque eu me segurei. Ele falou que o Lucas jogou 60, né? Minutos, né? Eu falei, exatamente. O Crespo falou para ele, 60, vai ficar no banco. Gente. Então, eu até me perdi aqui. 15 dias para pagar, senão ele fica chateado. Isso. Agora, quarta-feira, né? E ele já disse ficou chateado? Quarta-feira, 11 milhões. Tá, o melhor jeito de arrumar os 20 milhões é ir na barraca lá na feira da Rua Aurélia. É que assim, o Corinthians precisa arrumar 17, né? 17... tá tranquilo. 15, né? Porque a patrocinadora paga um pouco do salário e os 5,5 milhões de luvas. Então, o Corinthians tem que arrumar 17 para pagar o Memphis. E vai arrumar? Como é que está essa conversa? O Corinthians pretende quitar isso em dia ou vai ter que conversar de novo com o Memphis para ele não ficar chateado novamente? O Memphis é prioridade. Por quê? Porque se o Corinthians quisesse, o Corinthians já teria resolvido o transfer ban. Só que não é que se o Corinthians quisesse, o Corinthians não pode, na verdade.
Porque ele podia pegar os 50 da Nike e dar 34 lá e resolver a situação com o Santos Laguna. Mas eu já posso entrar nesse assunto, porque está ligado um ao outro, né? Não, tranquilo. Porque o Corinthians fez as propostas para o Santos Laguna. Lembrando, gente, que só para a galera que não está muito situada, o Corinthians sofreu um transfer ban da FIFA pela dívida que tem com o time mexicano Santos Laguna por conta da dívida com o Félix Torres, né? Então, Sim. não quitou a dívida em dia, né? Uma das parcelas, certo? O Corinthians deu entrada, ele custou 6 milhões, não vou cornetar, né? 6 milhões e meio de dólares. O Corinthians pagou 2 milhões, ficaram faltando 4 milhões e meio de dólares. Aí tinha até os 4 milhões e meio eram parcelados, os 2 milhões de dólares à vista. Só que como o Corinthians não pagou, aí teve multas, teve juros. Os 4 milhões e meio de dólares virou 6 novamente. Então, quer dizer, no total, o Félix Torres vai custar o Corinthians, sem salários e luvas, só de pagamento, 8 milhões e meio de dólares. Vai só crescendo, né? Juros, vai entrando aí todas as correções. Então, aí, sofreu o transfer ban, tinha um prazo, né, que era até 11h59, se não me engano, da terça-feira da semana passada, enfim, desses últimos dias aí. Isso, da segunda-feira passada. Isso, e aí não quitou a tempo, então sofreu o transfer ban da FIFA, não pode inscrever novos jogadores. O Vitinho, que chegou, ele foi inscrito porque foi antes disso, né? Ele conseguiu inscrever a tempo, então o Vitinho chegou, mas depois já não pode inscrever jogadores. Então o Samir está explicando, né, as consequências disso e como é que o Corinthians agora vai resolver essa situação, porque precisa, né, quitar a dívida, precisa pagar para voltar a inscrever jogadores. Isso, então, por isso que envolve o Memphis, porque a grana da Nike, o Corinthians pegou ali um adiantamento da Nike, o pessoal fala luvas, mas é adiantamento. O Corinthians vai ter que pagar isso com juros também. Então são 100 milhões. O Corinthians escolheu as duas janelas, dividir esse adiantamento de 100 milhões, 50 milhões nessa janela e 50 milhões na janela do final do ano. Ele pegou os 50 milhões, ele não chegou lá no Santos Laguna e falou, ó, toma aqui os 34, tô livre do transfer ban. Não, porque ele tem que pagar o Memphis, tem que pagar muita coisa. Então o Corinthians fez primeiro uma proposta para pagar 30% do valor total da dívida e parcelar o restante. São 10 milhões e 200 mil. O Santos Laguna recusou. Aí o Corinthians foi lá e aumentou a proposta para pagar metade dos 34 milhões. O Santos Laguna recusou. Então, essa situação está travada, porque o Santos Laguna não está aceitando, até porque ele está com a faca e o queijo na mão. O Corinthians já sofreu um transfer ban. O Santos Laguna sabe que o Corinthians vai ter que se livrar desse transfer ban para voltar a se movimentar no mercado da bola. Então, eles estão endurecendo. Até o momento, né, eles não aceitaram nenhuma proposta do Corinthians. Por enquanto parou aí nos 50%. Não sei se o Corinthians vai aumentar para 70%, que é o que eu já ouvi, sim, que a ideia talvez seja essa, mas ainda não oficializou essa proposta de 70%. Por isso que eu acho improvável o Corinthians assinar aquela parceria com o Flamengo que a gente falou semana passada e retrasada. Porque o Corinthians tem uma faca de dois gumes. Ou ele pega o adiantamento da Liga Forte União e prolonga por mais um ano o contrato com a Liga Forte União, ou ele faz uma parceria com o Flamengo, que o Corinthians hoje fatura mais dinheiro de televisão do que o Flamengo. Então, pela parceria de televisão não faz muito sentido. Por outras parcerias, o Corinthians pode perfeitamente, quando tiver estabilizado, dar para as próprias pernas e acertar com o Flamengo. Mas se ele se acertar com o Flamengo, ele não tem adiantamento. E o Corinthians está vendendo o almoço para pagar a janta. Então, ele vai precisar Eu acho ruim as duas opções. Tanto se fixar com um prolongamento da parceria com a Liga Forte União, porque ele vai precisar do dinheiro e vai se amarrar com a Liga Forte União, quanto é ruim se amarrar com o Flamengo por uma parceria que o Corinthians ganha mais que o Flamengo hoje. Mas entre as duas coisas, as duas são ruins. Entre as duas, pelo menos você pega um dinheiro na mão e resolve algumas questões emergenciais. É um cobertor curto, né? Você tenta resolver aqui, mas aí vai faltar ali. Então, está tentando aí resolver essa situação, organizar, fazer essa engenharia financeira. Enquanto isso, claro, as questões de campo continuam acontecendo e tem novidades sobre o treino de hoje, né, Samir? Héctor Hernandes, o espanhol, que chegou no ano passado, está treinando de forma separada do restante do grupo? O que aconteceu? Ele não está nos planos do técnico Dorival Júnior. Aliás, ele não esteve nos planos também do Ramon Dias, né? Atuou muito pouco, não correspondeu dentro de campo. E o Corinthians já está há algum tempo, cara, isso não foi externado,
e o Corinthians não vai falar isso oficialmente, mas o Corinthians está em busca de clube, né? Ele está sendo oferecido no mercado, como foi o Palácios também, que de tanto oferecer o Corinthians conseguiu, né? Negociar o Palácios, claro, né? Ajudou ali pagando metade do salário, teve que fazer um acordo com o Palácios. Olha que loucura, o Corinthians devia até o Palácios, luvas, não tinha. Então o Corinthians teve que parcelar luvas que devia para o Palácios para poder emprestá-lo. Então, assim, a situação não é nada boa financeira. E na questão de campo, o Hector Hernandes também não interessa. É um jogador que ganha quase 500 mil por mês de salário, não é um salário baixo, né? Para um jogador que é o terceiro ou quarto jogador da posição. Então, o Corinthians está tentando, né, achar um clube para o espanhol no mercado. Centroavante, né? Chegou no ano passado, tem contrato até 2026.